Então, vamos lá, pessoal. Bom dia. Hoje é 20 de maio de 2020, né? Espero que estejam todos bem nesse contexto de pandemia, que estejam todos em boa saúde. Eu sou o Luiz Pedrosa, temos conosco aqui o Carlos Haddad. Essa live acontece no contexto do curso de Administração Judicial aplicada para o Tribunal do Piauí, onde nós temos 11 varas em implantação prática e outras 20 varas do interior em implantação remota pela plataforma EAD, né? Essas lives que a gente faz toda semana é um momento de sincronização com a turma, onde a gente tira dúvidas, responde algumas dúvidas, comenta as boas práticas, etc. Então, vamos lá. Essa live a gente vai falar sobre congestionamento processual. Na última semana a gente falou sobre as dicas para gestão de conflito e nós já estamos iniciando o terceiro ciclo do curso, né? Então, essa live é uma live que é alimentada, né, pelos fóruns de dúvida, pelos compartilhamentos dos participantes no fórum de discussão, né, das boas práticas. Então, a gente sempre pede, por favor, não deixem de postar suas contribuições, porque é super importante para a gente, obviamente, comentar, trazer esse material para cá, né? Carlos. Isso, Luiz. E como eu havia dito no início, nós também agora contamos com a presença, né, do grupo de diretores de Secretaria da Justiça Federal de Minas Gerais, temos também da Vara Federal, segunda Vara de Governador Valadares. Então, assim, sempre tentando agregar mais pessoas, né, embora essa live esteja também vinculada ao curso de administração do Piauí, obviamente nós tratamos do tema administração judicial e sempre há questões, aspectos, né, de interesse geral. E eu acho que a gente, seguindo esse exemplo aí, né, das outras lives, de comentar boas práticas, de falar como o curso tem sido desenvolvido, os fóruns de discussões, eu queria começar falando do ritual de gestão. Continuamos recebendo as atas dos rituais de gestão, né? Dessa vez quem mandou foi a terceira vara da comarca de Floriano, do Dr. Klinger. Nós nos reunimos com ele, com os outros juízes do interior, naquela, né, pequena reunião para discutir o acompanhamento do curso. E como eu sempre falo, o ritual de gestão ele é um pilar do nosso modelo de gestão. É muito importante quando as pessoas, a equipe se une para poder discutir os problemas, trocar as informações. E nesse caso aqui a gente vê claro assim, a importância desse ritual. Lá a equipe do Dr. Klinger, eles já chegaram fazendo um diagnóstico, eles constataram que a maior parte do acervo dele é composto por feitos de natureza alimentar, né, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução. Isso aí é muito importante, conhecer o acervo, vai ser tema de uma das nossas lives aí daqui 2 semanas. É importante conhecer o acervo para poder tomar medidas, às vezes em bloco, né, dar um tratamento assim, massivo para circunstâncias, para casos que envolvem circunstâncias iguais. Eles também apontaram muitas não conformidades, e eu acho que isso é importantíssimo. Às vezes a pessoa chega e fala assim, não, se eu tenho muita não conformidade, é sinal de que não está funcionando. Não, pelo contrário, a não conformidade revela que a equipe está com um estado de atenção, está com foco nos problemas. Então, cada coisa que eles detectam, por exemplo, não estava sendo observada a meta 2, é preciso ter mais atos ordinatórios na secretaria, em vez de ficar enviando o processo para o gabinete o tempo todo para fazer despachos. Ou seja, isso aí é muito importante porque a partir de cada não conformidade vem uma iniciativa de melhoria. E a sugestão que eu faria para eles é o seguinte, foram estabelecidas algumas metas, ótimo. Mas, por exemplo, vamos tentar não ter processos concluídos há mais de 90 dias. O ideal é que a gente também estabeleça um prazo para cumprir as metas. A partir de quando não vai ter mais processos concluídos? Vamos tentar diminuir pouco a pouco, até chegar, por exemplo, em outubro. Em outubro não haverá mais processos concluídos há mais de 90 dias. Outra coisa, diminuir tempo médio de tramitação do processo. Isso é ideal. Se a gente souber cada classe processual, mandado de segurança, ação de cobrança, consignação e pagamento, e tentar estabelecer prazos médios excelentes. Mas qual que vai ser essa redução? Qual que é o prazo, a meta? Vamos reduzir para 240 dias, para 200 dias? Então, assim, a meta é muito importante, ter um marco temporal e ter um valor, né, a ser alcançado. Ô Carlos, uma coisa que a gente vai falar daqui aí nas próximas lives é a questão dos prazos, né? Como que você calcula o prazo médio para a sentença, né? Especificamente de um processo. Você pega o acervo, é o número de pessoas na fila, na sua frente, né?
e você vê quantas pessoas saem da fila a cada período de tempo, né? Então, se saem X sentenças, né, por mês, você pega o acervo, divide pelo número de sentenças daquela classe processual e você tem mais ou menos o número de meses que você vai precisar para chegar até o fim do processo, né? Então, essa questão do prazo médio é uma coisa que cada vez mais a gente tem que prestar atenção, né? Uma outra coisa que a gente falou é essa fila de espera dos conclusos para a sentença, né? Mesmo 90 dias é um prazo muito longo para se esperar numa fila intermediária, né? A gente vai falar muito disso também. O ideal é que esse prazo de concluso para a sentença chegue a 30 dias, né, seja muito mais baixo do que 90 dias. Então, o ponto é a gente ir baixando. Primeiro zero com mais de 90 dias, depois zero com mais de 80 dias, mais 70 dias, aí até chegar num ponto que todo mundo consiga levar numa boa. Carlos? Isso é verdade. Igual, né, a gente não pode deixar de conceber o processo como uma sucessão de passos. Então, cada passo também envolve a sua espera. E às vezes, imagine, se para terminar um processo eu preciso de 10 passos, em cada passo eu gastei e fiquei parado 90 dias, vai ser um tempo significativo de espera. É lógico que cada unidade judiciária tem sua realidade, né, Luiz? Se é uma vara assim, com muitos processos, tudo, você tentar reduzir a 30 dias talvez seja muito. Mas eu acho que o objetivo é esse, aquela melhoria contínua. O que a gente pode fazer? Estabelecemos como meta 90, nós estamos em 150, vamos reduzir para 130, depois para 120. Chegamos em 90, conseguimos reduzir mais, vamos tentar 80, depois 70, até chegar, né, no limite que é possível. Isso vai significar o quê? Que cada passo, né, teve uma duração menor e aí, no final, a caminhada do processo ela vai estar mais reduzida. Quanto menos tempo o processo demora, né, desde a análise da inicial, desde a distribuição, na realidade, até a sentença, até a baixa, né, quanto menos tempo você tem, tempos de espera nesse caminho aí, menor vai ser seu acervo. Menor o acervo, menos tempo você perde lidando com o acervo, né? Como a gente vai falar logo mais nessa live, né, sobre congestionamento processual. Isso. Mas e as boas práticas, Carlos? As boas práticas aqui, quem mandou dessa vez foi Lara Larissa, conhece, da Corregedoria? A Claro. Lara Larissa, a Lara mandou, e eu lembro que quando eu fui a primeira vez ao Piauí, e eles já haviam me falado dessa inovação que fizeram com relação à central de mandados, ao cumprimento pelos oficiais de justiça de atos judiciais no interior do estado, né? Pode o pessoal não saber quem é do Piauí, mas acaba que o Piauí é um estado extenso, né? Ele é comprido. Então tem essa distribuição territorial aí que precisa ser bem realmente planejada, e que foi o que a Corregedoria fez. Eles fizeram lá um mapa de comarcas no interior do estado, procuraram distribuir, né, a atuação dos oficiais de justiça por unidades centralizadas, né, criaram tipo assim, umas centrais de mandados no interior, e a questão é essa, uma boa prática vai puxando a outra. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a fazer dessas centrais de mandados, se tornaram centrais de mandados interativas. O que acontecia? O plano original era aproveitar melhor a mão de obra. Havia comarcas com oficiais de justiça que talvez cumprissem poucos atos, outras comarcas ao lado sobrecarregadas. Então vamos tentar fazer um tratamento, né, igualitário, distribuir a carga de trabalho de uma melhor forma. E aí oficiais de justiça de comarcas próximas começaram a cumprir atos. E aí também para substituições, muitas vezes o oficial de justiça está com licença, ele está de férias, não tem ninguém lá para cumprir o mandado, o oficial da outra comarca vai fazer isso. Para implantar um programa desse, que teve uma grande dimensão, houve aquisição de veículos, eles treinaram mais de 300 pessoas. E aquela coisa que a gente fala, a gestão do conhecimento, acabou que ele foi elaborado o Manual do Oficial de Justiça, que serviu justamente para condensar todo esse conhecimento do projeto num documento, né, num texto escrito, que permitiria a consulta dos oficiais. Então, assim, isso aí é uma coisa, é uma racionalização na distribuição das tarefas, que no final das contas permitiu até uma coisa ao Tribunal de Justiça do Piauí. Eles passaram a dispensar cartas precatórias para cumprimento de atos processuais no interior do estado. A carta precatória, né, Luiz, o que seria? Né? O juiz vai cumprir um ato fora da jurisdição dele. Então ele tem que fazer um pedido, encaminha esse pedido para um outro juiz, esse outro juiz recebe, dá um cumpra-se, e aí o oficial de justiça vai poder fazer esse cumprimento. Luiz, burocracia plena em pleno século XXI.
Mas o Tribunal de Justiça, percebendo isso, falou, ó, vamos fazer uma coisa, o juiz vai fazer o cumprimento, já encaminha direto para essas centrais de mandados criadas no interior, que elas já fazem isso, independentemente de um cumpra-se ou de autorização de outro magistrado. Então, assim, foi um projeto que realmente eu acho que teve uma redistribuição do trabalho, uma reorganização no interior dos cumprimentos de mandados, que acho que trouxe melhoras muito importantes. O pessoal que está no interior e está nos assistindo pode dizer se realmente houve ou não essa melhora. Essa questão da carta precatória, né, em si é uma atividade que não agrega valor. Né? É uma daquelas atividades que o pessoal às vezes cumpre por cumprir, tem que fazer. Né? Esse projeto que me encanta é exatamente eliminar essa questão das precatórias, que elimina um monte de esforço desnecessário. Né? Então, eu acho que o TJ do Piauí está de parabéns com esse projeto. Isso é uma boa prática que devia ser replicada pelo país afora. Já tem alguns, né? Alguns Sim. projetos assim em outros tribunais que a gente já viu. Não, eu me lembro recentemente, eu estava de plantão na Justiça Federal, aí houve uma ação que deveria ser cumprida em Brasília, a decisão, a questão do programa Mais Médicos, uma liminar que eu concedi no plantão. E aí eu cheguei e falei para minha assessora, ó, encaminha lá para o profissional de Justiça de Brasília, nós já temos o telefone dele, ele faz esse cumprimento. Ele foi lá, tal, cumpriu. Quando acabou o plantão na segunda-feira, ligar de Brasília e falou, mas e a carta precatória? Ô, Luiz, eu nem me lembrava que precisaria de uma carta precatória, que eu teria que elaborar um documento, né, que eu precisaria assinar esse documento, mandar para o juiz de plantão lá, para o juiz chegar e falar assim, cumpra-se. Então, assim, acho que o aspecto pragmático e prático foi tão grande, né? Porque o que precisa da carta precatória? Talvez para certificar a autenticidade, né? Isso aí veio de um juiz mesmo. Mas se é um juiz do mesmo tribunal, qual que é a dúvida, né? Você tem um contato com o oficial, essa certificação não pode ser feita, a formalização realmente é necessária, não basta simplesmente o cumprimento do ato, que é o mais objetivo e importante. Então, assim, apesar de não seguir exatamente o Código de Processo Civil, o ato foi cumprido. Eu acho que realmente a carta precatória, em época de videoconferência, ela tende a desaparecer. Pelo amor de Deus, né? Não agrega valor. Tá certo. E o fórum de discussão, Carlos? Vamos para o fórum de discussão? O fórum de discussão já é o nosso tema da live de hoje, né? Nós estamos falando daquela analogia de congestionamentos de carros e de processos, né? O Rameiro, que está sempre participando, né, lá da Pedro II, ele, do juizado, é uma coisa, a gente às vezes assiste esses vídeos e não percebe, né? Ele falou assim, ó, a própria gravação das imagens do congestionamento na Índia e nos Estados Unidos já traz uma diferença. A gravação que foi feita na Índia ela é estática e dá um sinal de realmente de tá tudo estacionado, paralisado. Já nos Estados Unidos começa meio, acho que um drone, não sei, filmando a rodovia, andando assim, é uma coisa com mais mobilidade. E dá realmente essa sensação de que, embora o volume de processo de carros seja muito grande, há uma mobilidade, né? Não existe um congestionamento efetivamente. O que chama atenção na Índia, a analogia com a vara é muito forte, né? É que a diversidade de veículos na rua ela é muito grande. Ela dificulta o fluxo de carros, né? Então, quanto maior a diversidade de processos que a gente está trabalhando na vara, quanto mais confuso é a tramitação, mais tempo, mais congestionado a gente fica, né? É uma das situações clássicas que você perde tempo no congestionamento. Vai lá, Carlos. E outra também participação foi da Milena, que ela chegou e falou uma coisa que realmente acontece. Ela falou assim, ó, se o pessoal na vara, né, que a gente sempre pergunta, existe alguma analogia entre esses congestionamentos e o que acontece na sua unidade judiciária? Ela falou, ó, às vezes o pessoal na unidade judiciária não está bem treinado para usar os sistemas, e quando não tem esse treinamento, o negócio vai mais lento, né? É mais difícil executar as tarefas. E isso a gente num congestionamento pode dizer da mesma forma. Se a pessoa não tem habilidade em dirigir, se ela está provocando acidente, se ela anda muito abaixo do limite de velocidade, se ela não segue regras de trânsito, a tendência é que isso aí pode prejudicar, pode levar a um congestionamento. Né? Uma falha, né, na condução de um veículo pela falta de habilidade pode gerar um acidente que inviabiliza o tráfego. Né? Então, assim, tem essa analogia. No caso da tramitação de processos, né, você pega uma inicial que admite um processo confuso, né?
esse fluxo é como se fosse um veículo na contramão. Ele vai na contramão do fluxo, depois volta, aí cruza a via, depois volta, ele é mais lento. Quer dizer, também existe isso, né? Aqueles veículos lentos prejudicam o fluxo de trânsito na avenida, né? Então, aquele processo que é confuso, que é lento, ele também prejudica. Então, quanto mais carros na rua, quanto mais carro no congestionamento, qualquer perda de tempo que qualquer carro, né, influa, que traga para a equipe, todo mundo sofre, né? Então, essa é a natureza do congestionamento. E tem, inclusive, o indicador de congestionamento do CNJ, né, que é um pouco assim, relacionado ao grau de utilização do sistema, né, que é ligado à distribuição versus baixas, né? Quanto... Diga, Carlos. Não, realmente, essa taxa de congestionamento, né, é um indicador previsto no CNJ, é um indicador importantíssimo, viu, Luiz? Porque, assim, o CNJ ele tem um tal de IPCS, né, Índice de Produtividade Comparado aos Tribunais, e ele classifica os tribunais no Brasil inteiro, da Justiça Federal, do Trabalho, Estadual, por esse índice. E entra nesse índice justamente, a produtividade do magistrado, produtividade dos servidores, a despesa do tribunal e a taxa de congestionamento. São os 4 indicadores que formam essa fórmula que vai calcular e classificar os tribunais de maneira comparativa no país. Então, assim, a taxa de congestionamento é muito importante. Pois é, e o que é essa taxa de congestionamento, né? É o acervo menos o que saiu, né, sobre o acervo mais o que entrou, basicamente, né? Então, ela dá uma noção do grau de utilização do sistema. Tipicamente, se sai mais do que entra, né, a caixa d'água diminui. Se entra mais do que sai, né, a caixa d'água sobe. Então, Carlos, nessa questão das varas, da tramitação, nós temos 2 situações interessantes, que são fluxos, que são taxas, e são estoques de processos, né? Taxas é aquilo que você tem um número por tempo. Então, taxa de distribuição, número de processos que chegam por unidade de tempo, por mês, por semana, etc., né? Taxa de distribuição e taxa de baixa, taxa de sentença, né? Então, isso é como se fosse um quociente, né? Você tem um número de processos que foram processados, que foram admitidos, distribuídos, baixados, sentenciados, etc., sob unidade de tempo. E você tem um outro fenômeno que são os estoques, as filas. Então você tem os estoques conclusos há mais de 90 dias, o estoque de conclusos, né? Isso aí é uma fila que o processo entra e fica lá aguardando a vez dele, né? Número de processos aguardando baixa, número de processos aguardando análise da inicial. Então, o que a gente percebe é que dentro da unidade judiciária você tem fluxos, taxas e estoques. Quando a gente fala, vamos atacar os processos que estão parados há mais de 150 dias, vamos reduzir de 90 dias, etc., o que a gente está querendo é reduzir esses estoques intermediários, esses estoques que estão no meio do processo. Porque ao reduzir essas filas de esperas que estão ali no meio do caminho, você, obviamente, encurta a tramitação e diminui a quantidade de processos na vara como um todo, né? Então, um fenômeno interessante, Carlos, que a gente vê no trânsito também, vê na pia da nossa cozinha, quando você tem um congestionamento, você tem um acúmulo, né? Que é geralmente causado por um gargalo. Então, quando a pia, o ralo está um pouquinho entupido, junta água na pia, porque a pia não consegue dar vazão àquele volume que está chegando ali. Chega mais água do que o ralo consegue escoar. Então a pia enche de água, né? É a mesma coisa no caso da rodovia e também da vara. Da rodovia, quando você tem um carro quebrado ocupando uma pista, ou um acidente que ocupa 2 pistas, o que acontece? A taxa de chegada de carros naquele ponto é maior do que a passagem de carros daquele ponto, né? A capacidade da via naquele ponto de escoar carros, né? Então junto aquele congestionamento. Não precisa ter sinal de trânsito, não precisa ter nada. Basta ter excesso de veículos para a capacidade da via que você tem, né, um congestionamento. Na vara, o que acontece? Você tem essas coisas também, esses acidentes.
é um servidor que entra de férias, que sai de licença, né? É a internet que para e deixa as pessoas paradas sem poder acessar o sistema. Você tem várias situações que diminuem a capacidade da vara de processar, de tramitar processos, né? E aí você tem esse congestionamento processual. Carlos. Ô Luiz, essa taxa de congestionamento, eu estava olhando, ela é uma coisa meio típica do Brasil. Eu estava vendo nos Estados Unidos, Austrália também, que eles trabalham muito com essa questão de gestão judicial, tem o Centro Europeu de Eficiência do Judiciário. Eles utilizam algumas taxas que são muito similares à do Brasil. Por exemplo, o índice de atendimento de demanda. Isso aí mede, entraram 1.000 processos no ano, saíram 1.000 processos. Então o índice de atendimento foi 100%. A taxa de congestionamento não. Ela considera o que foi baixado no ano e também não só o que entrou, mas também o que havia de estoque, que foi o que você mencionou. Então nós temos que somar a entrada anual, o estoque existente e ver isso aí comparativamente ao que foi baixado. E aí nós vamos chegar àqueles percentuais. Quanto mais alto o percentual, maior é a taxa de congestionamento. Por exemplo, Luiz, você sabe qual que é a taxa de congestionamento da Justiça Estadual, em média, no Brasil? Não, Carlos. Conta pra gente. 74%. A Justiça Federal, será que ela está melhor ou pior? Não tenho ideia. Deve estar melhor. Um pouquinho melhor, 70%. A melhor de todas é a Justiça do Trabalho, 53%. O que isso significa? Significa que, de 100 processos que existem, que entraram ou que já existem no estoque de uma unidade judiciária da Justiça do Trabalho, 53%, não são resolvidos, ou seja, resolvem-se apenas 47 desses casos. Então, assim, é um número baixo, né, Luiz? O ideal seria o quê? Uma taxa de congestionamento assim de 10%, 15%, 20%. Né? Mas para se chegar a isso, tem que ter realmente um fluxo de processo de trabalho muito enxuto e muito fluido. Né? Na verdade, se você pegar e baixar mais ou menos o seu acervo, imagina que você tem uma vara que esteja tão esvaziada, com tão pouco processo no acervo, né, que você praticamente baixa, tudo que entrou no ano, você baixa uma quantidade igual, né? O seu congestionamento vai para zero, concorda? E sim, isso não é uma utopia, né, Carlos? Você teve essa situação lá na turma recursal e você zerou literalmente o seu acervo. Então assim, se a gente mede, lá o CNJ ele considera esse indicador como semestral, mas considerando que seja anual, né? Tipo assim, no ano, quantos processos que entraram e foram resolvidos e mais os pendentes. Realmente isso aí não tinha congestionamento, tudo era julgado no prazo aí de 2, 3 meses no máximo. O Rodolfo está perguntando aqui, talvez ele não tenha ouvido, repetindo, na Justiça Federal a taxa de congestionamento é de 70%. Pessoal, isso aí tipo assim, no geral, né? Porque vai ter variação entre primeira e segunda instância, tem variação por estado, né, por unidade judiciária. Então eles pegaram foi a média. E as médias estão sempre apontando para uma taxa de congestionamento superior a 50%. E aí, Luiz, também tem outra coisa. Eles falam em taxa de congestionamento, né, líquida e a taxa de congestionamento bruta. A líquida é aquela que exclui processos arquivados, provisoriamente, suspensos e sobrestados. Ou seja, são processos que estão paralisados. Eu tenho muitos desses processos na turma recursal, eu estou dependendo de uma posição do Supremo, de uma posição do STJ para eu definir o caso. Então, assim, não é má vontade minha, não é falta de capacidade de julgamento. Estão lá paralisados, aguardando uma decisão superior. E estão paralisados justamente porque o tribunal determinou. E aí eles são excluídos para calcular essa taxa líquida. Carlos, agora, observa como que o congestionamento prejudica a nossa capacidade de trabalho e a nossa satisfação com o trabalho, a nossa conforto, né, a nossa qualidade de vida no trabalho. É a mesma coisa de você ir para o trabalho e enfrentar um congestionamento de 1 hora, né, anda e para, aquela tensão do congestionamento, versus você fazer esse percurso com a rua vazia. Agora, durante a pandemia, em muitas situações, a gente teve percursos com as ruas completamente vazias, né? A gente percebe isso com a volta às aulas, né? Quando a criançada vai para as aulas, as ruas se enchem de carros e você tem congestionamentos, tensão no trânsito e tudo mais. Então, uma vara mais congestionada, ela diminui a qualidade de vida do trabalho de todos os servidores, o magistrado e tudo mais. E às vezes você tem uma vara congestionada
com, entre aspas, entulho judiciário. Processos, entendeu, confusos, que a inicial nem devia ter sido acatada, processos que precisam de saneamento, processos que a própria partes informaram dados errados, etc, etc, etc. Né? E a gente também não contribui para a diminuição do congestionamento. Ao a gente fazer atos desnecessários ou atos repetidos, retrabalhos, a gente está diminuindo a nossa velocidade de tramitação. Então, aquela situação, por exemplo, né, quando você, numa audiência, você poderia intimar as partes que estão ali na frente, você não faz isso e deixa para a secretaria expedir um mandado depois, isso é uma pequena ação, uma pequena atividade que vai, obviamente, diminuir a velocidade da tramitação. Né? Um caso típico que a gente viu, Carlos, lembra daquele magistrado, acho que era o doutor Matheus, lá de Contagem, que ele estava com o gabinete vazio, né? E a vara com quase 10 mil processos, era uma vara nova em implantação, né? E a gente falou, poxa, se o gabinete está vazio, tem alguma coisa errada, né? E, de fato, tinha um grande ponto de congestionamento lá na publicação. Então, é que nem nas ruas. Quando você tem um acidente, um ponto de congestionamento, um ponto de restrição do trânsito, né? Dali para diante a rua fica vazia, porque quase não passa carro, não é mesmo? Então, no caso lá de Contagem era isso, quase não passava processo da publicação, eles tiveram problemas e tal. Diga, Carlos. Não, e isso é aquela falsa ilusão, né? O gabinete está limpo, assim, minha taxa de congestionamento é zero, eu não tenho congestionamento. Mas, na verdade, no gabinete. Mas, assim, é a unidade judiciária que tem que ser avaliada, né? E, na verdade, também, o que importa é a quantidade de baixas. A taxa de congestionamento está muito relacionada a baixas. Quantos processos você consegue baixar? Nem apenas sentenciar. Porque o CNJ entende o quê? A baixa do processo seria aquela resolução definitiva do caso. A pessoa recebeu o pagamento, ela cumpriu o que tinha que acontecer. Então, assim, baixas é uma coisa, a gente tem que botar isso na nossa cultura do judiciário. Baixar é fundamental. Baixar, baixar, baixar. Eu me lembro disso muito também do juiz do Bruno Carmona de Montes Claros, que ele falava isso, consegui introduzir na minha unidade judiciária a cultura da baixa. Então, assim, todo mundo focado em tentar diminuir a tramitação de processos para poder, né, lidar com menos veículos no trânsito. Basicamente é isso. E você ter mais controle sobre a situação. Então, Gás, agora, numa situação como a vara, né, em que você tem várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo, os processos tramitando, o tiroteio do dia a dia, né, como é que a gente consegue identificar os gargalos, que são esses pontos de restrição à tramitação? Olhando os paralisados há mais de tantos dias, né? Por isso que a gente dá tanta ênfase a reduzir essas filas de espera onde os processos estão paralisados há mais de tantos dias. Porque qualquer lugar no sistema, na unidade judiciária, em que você tem processos paralisados há mais de tantos dias, significa que ali tem um gargalo, né? E qualquer gargalo é uma diminuição da capacidade da unidade como um todo de fazer fluir a tramitação. Ô Luiz, e isso aí é essencial trabalhar com relatórios, né? Eu já vi unidades judiciárias que trabalhavam sem relatórios, ou então consultavam relatórios só para poder atender uma correição, uma inspeção que ia ser realizada. Eu falo, é como dirigir num local desconhecido sem um mapa, sem um GPS. Você precisa desses relatórios e muitas vezes utilizar os relatórios prospectivos. Você chega e fala assim, eu vou tirar um relatório para daqui 90 dias. Quantos processos paralisados há mais de 150 dias eu vou ter daqui 90 dias? E começa a trabalhar justamente esses processos. Não ficar também preso só no presente, já fazer aquela, né, a gestão proativa, de você já antecipar os problemas, porque quando chegar lá na frente, você realmente vai ter cumprido aquilo a que se comprometeu. Não existem mais paralisados há mais de 150 dias. Então, relatório para isso é o nosso mapa, é a nossa bússola. Exatamente. Você não vai na esquina, Carlos, com o painel do seu carro quebrado. Você não sabe se tem combustível, se o motor está superaquecendo, a sua velocidade, etc., não é mesmo? Então, esses relatórios são o nosso painel de instrumentos, né?
Se você não usa relatório, você está em voo cego. Você está com o equipamento, né, em voo cego. E voo cego é ruim para todo mundo, né? Não só nos dá informação do que está acontecendo, como, assim, sem saber para onde nós estamos indo, a gente pode cair, né? A gente não sabe a altitude, a gente não sabe a velocidade, a gente não sabe nada. Voo cego é muito ruim. O que a gente mais vê é a unidade judiciária em voo cego. Carlos. Ô Luiz, e aí com relação a esses congestionamentos, né? O que a gente pode efetivamente fazer para tentar solucioná-los? Tem congestionamento assim que não tem jeito de resolver. Isso aí eu estava até pensando ontem. Existe um processo que não pode ser baixado. Será que a turma aí sabe que processo que é esse? Então, assim, ele fica tramitando durante anos e anos e você não consegue baixá-lo. E aí a taxa de congestionamento dele vai ser muito elevada. Até o CNJ recomenda, fala, ó, analise com reservas esse tipo de processo. Vamos ver se a turma que está assistindo sabe aí qual processo que é esse, que você não consegue baixar. Mas excluído esse caso, o que a gente pode fazer para poder tentar resolver os congestionamentos? Vale a pena recorrer lá ao Toyota, ao Ford, ao Taylor, ou eles são coisas assim do passado? Então, o Taylor, né, e o Ford, o que eles fizeram foi trazer uma racionalidade científica ao trabalho, né? Eles olhavam assim, o trabalhador como ou uma pessoa preguiçosa que não queria trabalhar, né, ou um apêndice à máquina, no caso do Ford, né? Você tinha a linha de produção e o trabalhador era só um apêndice ali, né? Eu acho que esse é o lado ruim deles, né? Mas o lado bom é que eles trouxeram essa racionalidade. Eles começaram a ver o seguinte, gente, tem um jeito mais simples de fazer essas atividades, um jeito que demanda menos, que exige menos, é o jeito mais correto de fazer. Então, por exemplo, se você tem uma pilha de processos para ser baixado, para ser publicado, para ser, né, de certa forma, reduzida, né, tanto o Taylor quanto o Ford dão dicas boas. Vamos juntar uma equipe, vamos dividir o que tem que ser feito, né? Cada um faz um pedacinho, né? E vamos limpar essa pilha. Né? O conceito da linha de montagem é esse. Cada um faz só um pedacinho, né? E equilibrando essa linha de montagem, a coisa flui. Aquela pilha vai embora. Né? A gente tem isso dos mutirões, né? Diga, Carlos. Não, eu falo assim, no direito do trabalho, o Taylor e o Ford são muito mal vistos, né? Eles falam, que isso? Eles pensavam que o homem é uma máquina, né? É uma máquina que às vezes não produz, vamos limitar a atuação dele, ele se transforma num autômato, mas o que é útil, importante deles, acho que a gente tem que aproveitar. Você se lembra daquele campeonato de juntada de petição que nós fizemos no Tribunal de Justiça de Minas? Foi uma coisa interessante. As varas ainda eram da época dos processos físicos, e aí nós falamos, gente, quanto tempo que dura para juntar uma petição? No seguinte sentido, tem que ir lá na pilha de petição, pegar a petição, seleciona, procura os autos, não, aliás, a petição já estava selecionada, é procurar os autos físicos na secretaria, vai para a mesa, você abre o processo, fura, junta, pau, carimba, tal, lança a movimentação, pronto, concluiu a tarefa. E aí nós pedimos para o pessoal para poder medir, e várias unidades judiciárias fizeram essa experiência. Qual que foi a que melhor se saiu com tempo mais curto? Você se lembra? Não foi a segunda da Infância e Juventude, que até filmou? Foi aquela que exatamente ela dividiu o trabalho como o Ford recomenda. Era uma pessoa para localizar vários autos. Porque outra coisa, nós não pedimos para juntar uma petição. Né? Nós falamos assim, juntem 30 petições e marquem o período de tempo. Então teve uma pessoa que saiu para procurar os autos, outra pessoa que se encarregou da juntada, uma outra que fazia a movimentação. Ou seja, eles, em vez de uma pessoa fazer tudo, né, e distribuir, era uma equipe de 3 cada time. Cada um fazendo todas as tarefas, eles dividiram e conseguiram fazer num tempo menor. Eu não sei se essa é a forma melhor de se adotar isso no dia a dia, mas foi muito interessante perceber esse insight que eles tiveram de repartir uma atividade que é relativamente simples, né, mas eles conseguiram realmente produzir mais do que a média. Não, e está provado, Carlos, que quando você tem essa sequência de etapas, né, quem está mais no final do processo, quando essa pessoa fica sem trabalho, porque as primeiras etapas estão mais emboladas, né, ele volta para a tarefa anterior e ele ajuda a desembolar a tarefa anterior. Então, se todo mundo fizer isso, você maximiza o fluxo do processo. Né? Então, você divide, cada um faz a sua etapa, a sua atividade,
mas se alguém ficar sem trabalho, vai na etapa anterior e ajuda para desembolar o processo. Então, isso, na verdade, é uma evolução da linha de montagem, é uma evolução com a inteligência, né? Graças a Deus a humanidade vem evoluindo, né? É uma evolução daquele conceito inicial que foi depictado pelo aquele filme, né? Tempos Industriais, do Charles Chaplin. Aquele filme que o Charles Chaplin fica na máquina apertando os parafusos sem parar. Modernos, né? Tempos modernos, isso aí. Então, graças a Deus, houve uma evolução do conceito da linha de montagem, e foi o que a Toyota fez, né? O que a Toyota fez foi isso, ela também tem essas coisas todas, divisão do trabalho, equilibrar as etapas, né? Ter esforço concentrado e tudo mais, mas com a participação das pessoas. Então, a Toyota ela começou a dar uma atenção especial para as não conformidades. Qualquer coisa que viesse errado, que gerasse retrabalho, a pessoa parava a linha de montagem, e enquanto o pessoal não resolvesse aquele problema, a linha de montagem não voltava a andar. Então isso criou um estado de atenção em todo mundo contra as não conformidades, que é o que a gente gostaria de estar fazendo com vocês todos, né? Essa questão da não conformidade, da gente ir melhorando cada vez mais, né? Então, o Toyota, ele trazia a participação dos trabalhadores. Na hora que todo mundo, em cada ponto da linha de montagem, presta atenção à não conformidade e chama atenção disso, e todo mundo resolve, todo mundo junto, na reunião de gestão, todo mundo resolve isso, nós estamos falando do conceito da Toyota, né? Um conceito mais moderno da produção lean, da produção limpa, né? Da produção ágil, enxuta, que você não tem praticamente estoques intermediários. No nosso caso da Vara, né, você não tem essas filas de espera intermediárias, você não tem nenhum processo paralisado há mais de tantos dias, né? É a Vara enxuta, tá certo? E que a tramitação segue tranquilamente de uma hora para outra, de uma etapa para outra. Carlos? E o importante é que essa tramitação seja cadenciada, né, Luiz? Evitando justamente isso. Se você tem estoques em determinados setores, às vezes ele vai andando em ondas. Então saiu de um setor tal, zeraram aquilo, passou para outro setor, aí acumulou. Aí vai para outro setor. Então parece que o processo vai pulando em ondas, em acúmulos. O ideal é que realmente haja uma tramitação, ainda que morosa, ainda que é exemplo lá do Vira dos Estados Unidos. Tem muitos carros no tráfego, mas eles andam numa velocidade mais baixa, mas não ficam paralisados. Então acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Os processos na Vara têm que tramitar com uma certa regularidade em todos os setores, do gabinete, secretaria, em tudo, porque mostra que há realmente uma preocupação no fluxo normal de todos os feitos. E você ganha eficiência com isso. Diga, Carlos, te interrompi. Foi mencionado aqui, tipo assim, eu dei o exemplo, falei até que talvez não fosse sempre a melhor forma, né? Dividir muito as tarefas. Poderia um servidor, um colaborador, executar do início ao fim aquelas atividades? Também pode. Isso aí vai depender, acho que, muito do grau de preparo. Acho que na próxima live, nas próximas, nós falaremos disso, né, Luiz? Porque é o seguinte, tarefas muito simples, você pode realmente, né? Qualquer pessoa pode executar, não precisa de muito treinamento, e você pode colocar uma pessoa que quer produzir muito, faz isso aqui em larga escala. Agora, uma tarefa mais complexa exige que a pessoa tenha preparo para isso. Então, você conduzir, por exemplo, um processo do início ao fim, muitos juízes fazem isso. Vou distribuir os processos pelo dígito. O dígito final 9 vai para o servidor fulano. Ele tem que fazer de tudo. Fazer despacho, fazer as cartas precatórias, mandados, não sei o quê. Se o servidor tem preparo para isso, perfeito. Mas, né, nem sempre isso vai acontecer. Por isso que a divisão de tarefas também permite isso. Você especializa pessoas em atividades mais complexas e deixa outras para fazer aquelas situações mais simples. Então, assim, tudo depende da realidade da Vara. Você tem a situação das células de manufatura, as células de produção, no caso da manufatura mesmo, né? Você tem essas células especializadas em resolver algum tipo de tarefa, né? O gabinete é uma célula de produção, tipicamente, né? Agora, Carlos, eu lembro do tempo que eu trabalhava na siderurgia, que eu fui fazer uma visita de benchmarking com a siderurgia japonesa, comparar a siderurgia nacional com a siderurgia japonesa.
a gente tinha uma diferença de uma ordem de grandeza, 10 vezes. Então, a siderurgia japonesa ela consegue produzir a tonelada de aço com 10 vezes menos participação de gente do que a siderurgia nacional, né? Aí você vai ver por quê. Exatamente. No caso da siderurgia nacional, você tem, por exemplo, a placa grossa, é gerada lá no laminador de placas grossas, né? Ela é resfriada, no caso brasileiro, e armazenada num pátio de placas, para depois ser recuperada desse pátio de placas e levada lá para o laminador, que vai fazer as bobinas e etc, né? Na siderurgia japonesa, não. Eles já produziam de forma que a placa grossa ia para o laminador para fazer as bobinas, etc, direto. E tem mais um negócio, nem resfriar não resfriava. Punha uma manta para segurar a energia, para não perder energia, e levava essa placa direto para o laminador, ela quente. Então, essa questão de prestar atenção às perdas energéticas, prestar atenção a tudo aquilo que poderia ser evitado em termos de perda e desperdício, é super importante. É o que a gente tenta trazer aqui para o nosso contexto das varas, né? Então, olha só a quanta energia não é gasta. Você resfria a placa, gastou energia para resfriar, né? Jogar água e tal. Gasta energia para armazenar a placa. Depois gasta energia para buscar, achar aquela placa. Gasta energia para trazer a placa de volta para coisa e reesquenta aquela placa. Olha quanta energia que gasta desnecessariamente no caso da siderurgia. Na tramitação é a mesma coisa. Isso é o retrato do nosso judiciário, Luiz. Eu estava vendo um levantamento ontem da quantidade de servidores, né, assim, de pessoas, colaboradores do judiciário, incluindo servidores, terceirizados, estagiários, no Brasil e em outros locais do mundo. O Brasil, assim, ganha de disparado. Nós temos aí, acho que aproximadamente 210 servidores para cada 100 mil habitantes. Outros países como Chile, Itália, França, Colômbia, Argentina, Polônia, o que tem mais, acho que é a Argentina, 150. A França, por exemplo, tem 40 servidores para cada 100 mil habitantes. E nós com 210, ou seja, a gente talvez precise de 5 vezes mais pessoas para produzir, para prestar uma jurisdição como é prestada nos outros países. Pode ter, lógico, outras explicações para isso. O judiciário brasileiro é muito demandado. Realmente, né, são 80 milhões de ações que nós temos em tramitação, mas acaba que, por que ele é tão demandado assim? Nós criamos essa situação, permitiu-se que isso chegasse, é justamente a facilidade do acesso que levou a isso. De qualquer forma, o que acontece é isso. A gente não pode nem considerar também a quantidade de processos, né? Ele é um fator endógeno ao sistema, né? A quantidade de juízes, então, lógico, o número de processos é estimulado pela quantidade de juízes, de advogados que temos. Por isso que esse cálculo com relação à população é mais seguro. E realmente calculando em relação à população brasileira, é muita gente trabalhando. E aí eu acho, talvez a gente faça um mau uso da mão de obra em demasia. Talvez sejamos os reis no mundo de mau uso de mão de obra. E você relatando esse caso aí da siderurgia, só me deixa desolado. E não é só no judiciário, é em vários setores. Carlos, eu acho que especificamente no judiciário, em que os trabalhadores, os servidores são trabalhadores do conhecimento, né? Eles aportam conhecimento para o processo andar, né? Eu acho que é um desrespeito à vida. A gente tem que ter um respeito à nossa vida, ao tempo que a gente gasta lá. Então a gente não pode tolerar perda de desperdício de esforço, né? Movimentações desnecessárias, procura por auto extraviado, gente, pelo amor de Deus, né? Um processo extraviado, isso é uma perda de tempo gigantesca. Retrabalhos, uma audiência que tem que ser redesignada. Isso é um trabalho gigantesco, sem falar, por exemplo, em prescrição de crime, né? A gente permitir prescrição de crime sob a nossa gestão, isso é uma coisa que tinha que ser ultra minimizada, né? É uma questão de honra para quem quer prestar um bom serviço jurisdicional, quem faz disso uma questão de honra no trabalho. E a questão, né, Luiz, por isso que é bom o modelo de gestão, a questão do foco. Às vezes a gente comete essas coisas e não percebe. Eu me lembro lá em Montes Claros, que é um servidor analista, né, tem um cargo, um salário ali considerável. Ele chegou e falou assim, doutor, ele reclamando durante a reunião de gestão, perdi 2 dias de trabalho procurando esse processo, rodei a vara inteira, não sei o quê. Imagina o que é 2 dias de trabalho, quantos reais que isso não representa. E às vezes, quando some um processo, não é um servidor que para, não.
Às vezes é a vara inteira que para de trabalhar para procurar. Que desperdício de recurso que é isso. Então, assim, nós temos que pensar nisso. Ó. Cada coisinha que se faz aí é uma economia. Cada medida pequena que se adote vai ser um melhoramento. E são esses conjuntos de economias e de melhoramentos que vão contribuir para a gente parar de precisar de 10 trabalhadores numa siderurgia, ao passo que o Japão precisa de um só. Nós temos que ser mais eficientes. Agora, tem coisas que prejudicam o fluxo, né? Então, vamos supor, uma rua cheia de buracos, né? Uma via de tramitação cheia de problemas, de entulho jurídico e tudo mais, prejudica o fluxo, né? Então, por isso que a gente gosta de fazer essa analogia com os 5S japoneses, né? O que são os 5S, né? As palavras japonesas, seiri, seito, seiso, seiketsu e shitsuke. Que significa o quê? Primeiro, você é bom no japonês, né, Luiz? Você morou lá, você conhece isso aí. Eu gosto, eu ainda lembro de alguma coisa, mas o que é o seiri, né? O seiri é limpar tudo que é desnecessário, é organizar, é guardar, né? No caso lá da vara, né? É eliminar pastas inúteis, por exemplo, nos computadores, caixas inúteis do PJE, escaninhos inúteis, né? E o entulho jurídico, aquela quantidade de processos que estão lá sem uma resolução clara, né? Isso é o mínimo que a gente pode fazer. A coisa mais comum de você encontrar numa unidade judiciária, você vai lá nos arquivos de um computador lá, tem lá pastas do estagiário, o estagiário já saiu de lá há anos, já virou desembargador no tribunal, mas a pastinha dele com arquivos específicos está lá assim. Teve uma vara, eu não me lembro, tinha mais de 130 pastas de estagiários, acho que foi Montes Claros, né? Montes Claros tinha 49 estagiários. Então, assim, para que aquela multiplicação? Não é uma coisa muito mais racional em termos de limpeza, você ter arquivos comuns, que todos tenham acesso, né, facilitado, e que todos os arquivos são padronizados para que, né, não haja diferenciação no tratamento das matérias, mas não, cada um chega, e fora as formas de salvar, né, última versão, versão finalíssima 1, e por aí vai. É isso aí, Carlos. E essas coisas todas fazem a gente perder um tempinho na hora de buscar um documento. Sim. Esses tempinhos, exatamente, a via cheia de buracos, a via desorganizada e tudo mais, né? Mas continuando aqui no 5S, né, organizar o Seiton, que é organizar o ambiente de trabalho, né? Isso é super importante, facilitar o manuseio, né? No caso do PJE, por exemplo, uma coisa que facilita a tramitação é aquela coisa das etiquetas, né? Uma etapa ajudando a tramitação da outra. Fala um pouquinho sobre isso, Carlos. Acaba que o PJE, em termos de relatórios, né, pelo menos na Justiça Federal e no Tribunal de Justiça do Piauí, está ainda muito incipiente. Eu sei que lá na Justiça do Trabalho eles já estão com o PJE muito mais avançado e que realmente, assim, diz tudo. Nós chegaremos lá, mas por enquanto acho que as etiquetas têm sido a solução, porque as etiquetas têm um aspecto assim de orientação, né? Você fez uma tarefa, ou então está uma tarefa pendente para ser realizada, se existe um etiquetamento que direciona, né, meio preditivo, o que foi feito, o que precisa fazer, eu acho que a melhor forma da gente, lembra muito aqueles bilhetinhos, né, Luiz? Chegava assim, deixava um processo na mesa de alguém, os autos, colocava um bilhetinho lá, que isso aqui é para expedir o mandado. Imagina quando não deixa o bilhete, a pessoa tem que abrir os autos todos, consultar, ver a última movimentação, eu imagino que seja para expedir um mandado. Então a etiqueta, por enquanto, tem esse papel muito orientador, enquanto nós não temos relatórios assim robustos que nos permitam, né, gerenciar melhor esse acervo processual. Pois é, Carlos. E o 5S continua, né? Limpar o ambiente de trabalho, bens apreendidos desnecessariamente na vara, pilhas de processos localizadas em vários pontos, até mesmo em cima de lixo, no banheiro, etc. Quer dizer, são coisas que a gente tem que eliminar do nosso ambiente de trabalho. Luiz, eu me lembro de uma vez em Marabá, era uma vara que, tipo assim, quando eu cheguei lá, havia 15 veículos estacionados num lote ao lado, apodrecendo. Eu falei, o que são esses veículos? Falou, não, foi uma operação da Polícia Federal muito grande, ocorrida há 5 anos, e esses veículos foram apreendidos. Eu falei, gente, não se deu destino a isso? O que aconteceu? Aí eu comecei a vender, eu falei, não tem. O que conseguia andar, eu também cedi para algumas instituições, mesmo para a Polícia Federal, para poder fazer uso e tal, mas teve bens lá que nós tivemos que vender para o ferro velho.
ou seja, automóveis que apodreceram. Então, assim, bens apreendidos é um indicativo muito importante do grau de organização de uma vara. Então, eu me lembro quando a vara lá de Ribeirão das Neves, né, mudou para o novo fórum. É uma situação que é equivalente ao que está acontecendo lá em Picos. Eles estão construindo lá um fórum novo, então as varas criminais vão passar lá para esse fórum novo. E outra coisa, eles não têm que levar, não dá para chegar na casa nova carregando uma TV preto e branco debaixo do braço. Temos que agilizar, limpar essas coisas, né, ter um protocolo de atuação para dar destinação imediata para bens apreendidos e evitar que entre coisa que não tem nenhuma utilidade para o processo. Carlos. Bom, ainda no 5S, né, o Seiketsu, que é a padronização de procedimentos, né, são os despachos padrão, né, evitar efetivamente de usar despachos cada um de um jeito, o despacho de mero expediente, coisas que a gente pode fazer para acelerar a tramitação. Pensar, pessoal, que a nossa unidade judiciária é como se fosse uma via, né? Quanto mais buraco, quanto mais detalhe, coisas que impedem a tramitação tranquila, mais congestionamento nós vamos ter, mais congestionamento, menos qualidade de vida. Fala, Carlos. Luiz, esse despacho de mero expediente eu acho que é uma ferramenta utilíssima para evitar congestionamento. O juiz não pode assumir todo esse ônus de qualquer movimentação de processo, ele tem que intervir. Então eu me lembro, eu peguei recentemente uma portaria minha de Marabá, eu não gostava muito não sou legislador, né, sou juiz, de ficar editando muitos atos. Mas era uma portaria assim, delega aos servidores da vara a prática de atos de mero expediente. Pronto. Mas o que é atos de mero expediente? Não, a gente vai ver aqui caso a caso, nós vamos estabelecer regras oralmente aqui e nós vamos definir isso. Ou seja, é uma forma de ficar evitando que essas pilhas, né, passem para o gabinete, aguardem lá por diversos dias para simplesmente chegar e falar assim, ó, dou vista, vou marcar uma perícia, vamos não sei o quê. Então, assim, na Justiça Federal já tem um mecanismo, uma padronização, que até mesmo marcação de perícias, de audiências e tal, por despacho de mero expediente. Então, assim, nós temos que realmente deixar o juiz, né, a equipe dele de assessoria, com as atividades realmente complexas. E aquilo que puder ser de impulsionamento processual, sem muita consequência, despacho de mero expediente. O próprio despacho inicial, né, que já contemple praticamente toda a tramitação, ajuda demais, né? Não precisa ficar voltando ao gabinete para o juiz dar a chancela e volta para a secretaria. Isso é o fluxo que vai e volta, né? É a pior coisa que pode existir para uma tramitação. O despacho inicial, depois da sentença, é o ato mais importante do processo. O juiz ali já vai definir o andamento do processo. Vai precisar de uma audiência, vai precisar de uma perícia. No despacho inicial ele já estabelece isso. Então, assim, nós temos que ter uma prática muito resolutiva na condução desse despacho inicial, sabe? Já pensando assim, como resolver esse processo da forma mais enxuta, gastando menos energia. Cuidando disso no despacho inicial. Agora, Carlos, como é que a gente resolve esses pequenos probleminhas, né, que aumentam o congestionamento processual na unidade judiciária, né? Pelas não conformidades e pelas reuniões de gestão. Concorda? Sim, exatamente. Porque, assim, cada problema, o congestionamento detectado no gabinete é uma não conformidade. Como que nós vamos resolver? Cada vara tem sua concepção, tem sua forma de atuação. Às vezes pode ser porque não havia juiz na vara, às vezes, diversas causas do congestionamento. E aí a melhor forma é estabelecer um plano de ação, estabelecer na reunião de gestão como enfrentar esse problema, estabelecer metas de curto prazo. Vamos estabelecer uma meta aí para 30 dias, 60, 90. Ao final de um ano, esse congestionamento vai ter sido debelado. Sobretudo se for extremamente significativo, às vezes em menos tempo você consegue. Então, assim, não conformidades e reunião de gestão são essenciais para a gente lidar com o congestionamento. Agora, Carlos, tem uns carros velhos que ficam rodando na rua, né, que são os Meta 2, né? São processos lentos, né, complexos, que ficam lá rodando, ocupando a via, né? Eu gosto muito daquela abordagem do Dr. Tarsis, lá de Governador Valadares, que ele prioriza por ano do veículo, né? Ele vai tirando os veículos velhos da vara, né? Então, isso também é uma coisa interessante. Quando a gente consegue varrer, tirar da nossa frente, tirar da unidade os processos mais velhos, mais complexos, mais lentos, isso dá um alívio enorme na rua, né? Dá um alívio enorme na tramitação. E dá uma noção de cadência, né, Luiz? Porque imagine, às vezes você tem numa vara um processo muito antigo e um muito recente sendo julgados ao mesmo tempo. Se você utiliza esse critério,
vai ter uma certa cadência, você vai chegar assim, ó, eu não estou julgando tão recentes assim, mas não tem nenhum velho aqui. Meu acervo está jovem, né? Ele mantém o acervo rejuvenescido. Então, assim, é uma forma também de atuação, né? Focar dessa maneira de atuar, limpando o que é antigo, deixando aquilo que é relativamente novo. Na próxima live, Carlos, nós vamos falar um pouquinho sobre essas vias, né, específicas para tipo de processo, né? Nós vamos falar sobre a ótima duração do processo por classe processual e etc. Eu acho que é um pouco disso. Aquela via expedita, a via de tramitação normal e a via de tramitação mais complexa, né, Carlos? A gente fala no Brasil, em princípio, da razoável duração do processo, né? Isso aí não dá para aceitar o razoável está acima do péssimo, né? É abaixo do bom, do muito bom, do ótimo, do excelente. Nós temos que avançar, ter mais do que isso. Então nós vamos falar, sim, na próxima live sobre o princípio da ótima duração do processo. E o que pode ser feito para a gente conseguir alcançar, né, uma tramitação mais acelerada, que é o que evitaria o grande problema da justiça brasileira, né, a morosidade. Muito bem. Então nossa próxima live vai ser no dia 27 de maio. Puxa vida, maio já está indo embora, hein, pessoal? E vai ser num horário diferente, vai ser às 19 horas, porque durante o dia a gente vai estar fazendo as nossas in loco, né, as nossas reuniões síncronas com as unidades. Certo, Carlos? Isso, exatamente. Outra coisa, Luiz, eu não respondi qual era aquele processo que não pode ser baixado, né? O pessoal lá da comarca de Neves, que tinha aquele presídio com 11 mil, né, condenados, sabe bem o que é isso. São os processos de execução penal. Às vezes tem uma pena privativa de liberdade que está durando 20, 30 anos e você não consegue baixar enquanto não for cumprida. Então, às vezes, a taxa de congestionamento nessas situações chega a mais de 90%. Por quê? Está todo mundo cumprindo a pena e enquanto não for finalizado, não tem jeito. Faz parte do jogo. Bom, pessoal, exatamente. Vamos encerrando por aqui. Essa live vai ser disponibilizada no nosso canal YouTube e também na plataforma EAD do TJ do Piauí, né? Mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado pela participação. É um prazer estar aqui com vocês. E até a próxima, né, Carlos? Exatamente. Semana que vem nos encontramos. Não deixem de frequentar a plataforma do curso, colocar as boas práticas, discutir questões no fórum, para a gente poder trazer aqui sempre o que é mais novo e o que é mais interessante para todos. Um abraço. Obrigado, pessoal.